no livro de Atos, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Atos, capítulo 3, versículo 1. Amém? Palavra de Deus que fala assim: Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a 9, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém, amados? Nós falamos aqui numa outra oportunidade que quando eu quero ver, quando eu quero saber qual eram os passos da igreja verdadeira, da igreja saudável, eu tenho que olhar para o livro de Atos. O livro de Atos, irmãos, que é um livro histórico, ele mostra qual é a igreja verdadeira, como o cristão, como o seguidor de Jesus, ele deve se comportar. Amém? Como é que ele tem que se comportar? Como é que ele tem que andar nesse mundo? Como é que ele tem que reagir às pessoas nesse mundo? E ele fala aqui, irmãos, no versículo 1, ele fala: Pedro e João. Pedro e João subiam juntos. Pedro e João subiam juntos. A igreja, irmãos, ela é formada por uma comunhão de pessoas. A igreja não é formada individualmente, por pessoas que cada um tem a sua fé, ou a sua forma de enxergar a Deus, mas a igreja, ela é formada por uma comunhão de pessoas. Pedro e João juntos. A igreja, irmãos, hoje em dia, ela tem fracassado, a igreja não tem conseguido alcançar o seu objetivo, por falta de um ajuntamento verdadeiro. A igreja tem que ser junta, amém? O próprio apóstolo Paulo, ele falou assim: olha, agora é um só Espírito, é um só batismo, é uma só fé, ou seja, é uma coisa padronizada. A nossa fé, a nossa forma de buscar a Deus, ela tem que ter um padrão, e não cada um querendo fazer da sua forma. E aí nós vemos até no nosso país a abundância de segmentos chamado de igreja, e cada um faz uma coisa, porque ele está num lugar, ele não concorda, ele sai e faz aquilo que ele acha que é certo, e ali vai haver vários desdobramentos de heresias, vários desdobramentos de pensamentos que muitas vezes ficam longe aqui do livro de Atos. Amém? Pedro e João junto. Pedro e João junto. Quando a gente fala para os irmãos, o irmão participa.
Irmão, participa das atividades da igreja. Irmão, o que a igreja colocar, seja evento, seja o que for, participa, porque nós somos um só, e nós fomos chamados para andar junto, não para andar separado, é para andar junto, irmão. É para andar junto. A Bíblia fala no Salmo 133: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Ele fala: é tão precioso como o óleo que desceu na cabeça de Arão, que desceu pela sua barba, que desceu pelas suas vestes. É tão importante como o Monte Hermon. O Monte Hermon, que vivia o ano todo cheio de neve, e pingava, e virava um rio, e abastecia a cidade próxima que estava ali. Esse é o valor da união, esse é o valor de estar junto. As pessoas não entendem o valor que é isso, o poder que é isso. A gente olha segmentos da sociedade que não tem nada a ver com a igreja, que não tem nada a ver com Jesus, mas que consegue se unir, para alcançar o que querem, e alcançam o que querem. Isso aí você pode colocar em qualquer segmento político, o segmento ideológico, qualquer segmento. Às vezes o camarada, ele vai lá no presídio, e eles mesmos combinam: olha, a partir de agora é isso, nós vamos fazer isso, acabou. Consegue trazer o governador, consegue trazer o corregedor, consegue mudar a empresa que fornece isso, fornece aquilo, porque o poder da união, meu irmão, é um negócio extraordinário. Você vai pensando exemplos do nosso mundo, de pessoas que às vezes não tem nada a ver com Jesus. Tantos grupos aí, e aí eu coloco a maçonaria, e aí eu coloco o grupo LGBT, e agora eles são unidos, vão para onde for, aquele grupo fechado. E aqui eu não estou dizendo quem está certo ou quem está errado, eu só estou dizendo que o que está certo é o ato de estar junto. É o ato de estar junto. E isso, irmão, não vem do homem, isso vem de Deus. Isso vem de Deus. E algumas pessoas, muitas vezes, que não tem nenhum compromisso com Deus, se usam desse artifício. E a igreja que supostamente é algo de Deus, que em muito lugar aí chama-se de igreja, mas não tem nada a ver com Deus, se revolta. Você olha às vezes para a igreja, você vê uma igreja fragmentada, você vê uma igreja que não tem nada a ver com aquilo que Jesus falou, amém? Que não tem nada a ver, que não pensa naquilo que Deus determinou para a sua igreja. Então, irmão, a Bíblia fala que eles estavam juntos, porque tudo que os apóstolos faziam era junto, tudo era junto. Porque quando é junto, irmão, dá certo. Quando é junto, você fica forte. A Bíblia fala que um cordão, quando ele é dobrado 3, 4 vezes, ele não se rompe facilmente, porque está junto. Amém? Porque nós estamos juntos, irmão. Entenda isso. Quando a igreja fechar numa união mesmo, não tem como. A Bíblia fala sobre a Torre de Babel, a ponto de Deus descer. Fala ali na Bíblia, fala: desçamos. Vamos confundir a língua deles, porque senão não haverá limite. Pessoas ali divorciadas de Deus, mas que abraçaram um caminho de andar junto, de ter união. Fazia uma Torre de Babel enorme. Uma torre enorme. Para que aquela torre? Porque aquela torre era uma afronta contra Deus, por causa do dilúvio. Falou: agora a gente anda do jeito que a gente quiser, e se Deus mandar um dilúvio, nós temos a nossa torre. Eu quero ver se vai vir água suficiente para cobrir essa torre. A torre representava uma agressão, uma afronta para Deus.
mas eles souberam usar. E aqui nessa palavra ele fala, irmão, que o caminho é andar junto, amém? É junto na igreja, é junto na sua família. Ai, irmão, a minha família é toda destrambelada. Ai, a minha família não sei o que. Ai, irmão, vamos orar. Ai, irmão, faz um jejum para a minha família. Une a tua família para você ver se você não vai ter vitória. Une a tua família. Olha, irmão, estou passando aqui a minha família. Nós estamos passando uma guerra tão grande. Olha, irmão, a gente não tem o que comer. A gente senta todo mundo da família. Quem é que trabalha? Ah, eu trabalho. Você trabalha, senta todo mundo. Olha, vamos unir. Vamos se unir. Olha, cada um vai dar tanto todo mês aí, ó. E nós vamos conseguir. Nós vamos juntar um dinheiro para comprar um terreno. Nós vamos juntar um dinheiro para fazer uma compra. Nós vamos juntar um dinheiro para a gente poder parar com esse negócio. Porque a união, ela faz isso. Amém? Fui chamado para isso, irmão. Você foi chamado para isso, para fazer aquilo que Deus determinou para fazer. Agora o ímpio muitas vezes dá banho naquele que supostamente é uma pessoa de Deus, porque o cara não consegue se unir. Não consegue se unir. Fala aqui, ó, que eles juntos foram ao templo a hora da oração. Foi na hora da oração que eles foram no templo. Na hora da oração foram no templo para orar. E foi isso que me lembrou de ontem, da vigília. Porque o intuito é orar. E muitas vezes a igreja, ela não vê interesse nenhum quando é para orar. Ela não vê interesse nenhum quando é para orar, porque na cabeça dela, a igreja dos nossos dias, ela virou uma igreja tão racional. Porque orar ficou uma coisa distante, sem significado. Sem significado a oração. Para você orar. Onde nós falávamos aqui a respeito de inteligência espiritual, que está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, que fala ali que as coisas espirituais, elas se discernem. As coisas espirituais, elas se explicam espiritualmente, que o homem natural não entende, o homem racional não entende. E no final do capítulo ele fala: nós agora temos a mente de Cristo, ou seja, nós agora temos uma inteligência espiritual. A gente falava ontem aqui que a maior riqueza do meu corpo, do seu corpo, irmão, é a sua mente. É a sua mente, aonde Deus trabalha na sua mente. A tua mente ela é tão preciosa, que se você deixar Satanás quer trabalhar na tua mente também, colocando medo, colocando dúvida, porque a batalha está na mente. O crente ele não deve se embebedar, se drogar, por quê? Para proteger a sua mente. A coisa mais preciosa que ele tem no seu corpo é a sua mente. Quando ele está alto, quando está drogado, a mente, ela perde a real percepção desse mundo. Eu protejo a minha mente. E Paulo falou: olha, agora vocês têm a mente de Cristo. E lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, no capítulo 10, no versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo falou assim: olha, as nossas armas da nossa guerra não são carnais não, mas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortaleza, destruindo todos os raciocínios e todo o conhecimento que vem contra o nosso Deus. E a gente falou isso aqui ontem. Como é que eu quebro um raciocínio? O que é um raciocínio? O raciocínio é uma lógica, é um conjunto de ideias, são pontos de ligação que formam uma ideia. Como é que eu quebro? Como é que alguém chega para mim e fala assim: olha, tem um raciocínio contra a minha fé. Olha, a tua fé é falsa por causa disso. Ele tem um raciocínio. Como é que eu quebro isso? Como é que eu quebro um raciocínio desse? Tendo um raciocínio melhor do que o dele. Não, a minha fé é verdadeira por causa disso. Quem faz isso? Uma mente espiritual.
uma inteligência espiritual, uma inteligência, ou seja, a organização que nós vivemos é uma organização que é a igreja e que é espiritual, que fala de coisas espirituais. E no capítulo 2 de 1 Coríntios diz que se eu quiser entender as coisas da igreja, as coisas de Deus, com essa minha mente racional, para mim sempre vai ser absurdo. Eu sempre vou ficar triste, eu nunca vou entender. Eu sempre vou ficar frustrado, vou ficar cheio de dúvida. Porque a minha mente natural, racional, ela é um lugar onde Deus quer trabalhar e quer transformá-la numa mente espiritual, para que eu possa entender, para que eu possa ver. Então, quando eu estou orando, irmãos, Deus começa a trabalhar a minha inteligência espiritual. E por isso, quando eu estou orando, e eu dei aqui o meu exemplo, coisas que eu preciso de resposta acontecem, porque há uma iluminação quando você está orando. Quando você está orando, a tua mente lógica, racional, ela dá lugar para a mente de Cristo, ela dá lugar para uma inteligência espiritual, e você passa a entender, e você passa a ter uma resposta que a tua mente racional não consegue te dar, que não é fruto da tua inteligência natural, mas é fruto da inteligência de Deus operando em você. E por isso que os antigos oravam, eu tive uma revelação. Olha, eu vi uma coisa. O que ele viu? Foi a inteligência espiritual de Deus agindo na mente dele. Ele realmente encontrou uma chave, ele realmente encontrou uma porta aberta, ele viu uma resposta que ele tanto precisava, porque ele conseguiu acionar, ele conseguiu tocar, através do quê? Da oração, orando, através da oração, que o apóstolo Paulo falou assim: olha, nós não estamos mais assentados aqui nesse mundo, mas agora nós estamos assentados em regiões espirituais, regiões celestiais, porque ele começava a orar, e ele dava lugar, ele sentia-se como se estivesse num outro lugar, numa região celestial, numa região espiritual. E é isso que eu tenho que começar a entender, irmãos, porque se você tentar entender a obra de Deus, que Deus tem para você, que Deus tem nesse lugar, com a sua mente racional, você não vai alcançar, sempre vai faltar uma peça, sempre não vai fechar a conta. Mas quando eu oro, irmãos, existe um mecanismo que se acende dentro de mim, existe algo que acontece, e aí sim, eu passo a entender, eu passo a ver. Amém? Então convido você, meu irmão, convido você a valorizar isso, não só aqui nesse lugar, mas na sua casa. Você fazer o que Jesus falou: olha, entra no teu quarto, pega um lugar de silêncio, dobra teu joelho, senta, deita, faz o que você quiser, fique em pé, mas ore, fala: Deus, eu quero orar, eu quero falar contigo, Senhor. E você vai ver que Deus vai revelar e vai iluminar você, em nome de Jesus. Amém? Eles foram juntos na hora da oração, a hora nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele fala aqui, irmãos, que aquele homem era trazido, ele era coxo, tinha a perna torta, recolhida, era coxo, não andava, e alguém trazia e o colocava na porta do templo, com o intuito de pedir esmola para quem estivesse entrando. Ele era trazido. E tem pessoas na igreja, irmãos, que são trazidos.
Tem pessoas que vêm para a igreja, e tem pessoas que são trazidas para a igreja. Tem gente que vem por sua própria vontade, e tem gente que é trazido. Ele é trazido, ele é arrastado aqui para a igreja. Ele é arrastado de alguma forma, porque no fundo, por ele mesmo ele não viria. Ele é trazido. No fundo, por ele mesmo ele não viria para esse lugar. Na cabeça dele haveria 2, 3 lugares aonde ele queria estar, sem ser esse lugar, porque ele é trazido. A pessoa, quando ela foi trazida, esse homem foi trazido com o intuito de pedir esmola. E o que é esmola, irmão? O que é esmola? O gato comeu sua língua, irmão? O que é esmola? Dinheiro. Esmola é dinheiro. Esmola é dinheiro. E ele ficava na porta. Se ele está na porta, ele não entra, não sai. Como aquela pregação do Eutico que estava na janela, ele está no meio. Nem está dentro e nem está fora. Porque todo mundo que vem para a igreja, irmão, em busca de dinheiro, no mundo espiritual ele é encarado como um aleijado. No mundo espiritual ele é encarado como um mendigo. No mundo espiritual ele é encarado como alguém que ainda está na porta. Olha que pobreza dessas igrejas que incentivam pessoas a vir para a sua igreja em busca só de dinheiro. No mundo espiritual essa pessoa é um aleijado. No mundo espiritual essa pessoa está na porta. Por mais que pareça fisicamente que ela está dentro, espiritualmente ela está na porta. Simbolicamente ela está na porta. Ela não entrou. E a porta, irmão, ela simboliza, ela tem um símbolo de uma passagem. Haja vista que você já viu em filme e tantas coisas, a briga de pai e filho. E o filho quer ir embora, a filha quer ir embora. O pai fala para ele: olha, pode fazer o que for, mas se passar por essa porta, ou seja, para ele a porta tem um significado. Para ele a porta tem um simbolismo. Para ele a porta é uma passagem. Para ele a porta simboliza uma rebeldia já constatada. É a comprovação. Se passar por essa porta, você pode fazer o que você for, vai embora mesmo, se passar pela porta, porque a porta é uma passagem para uma outra coisa. Da mesma forma, as pessoas, irmão, que estão mendigando nesse mundo espiritual, mas ainda estão na porta, são pessoas que ainda não fizeram a passagem. Não fizeram a passagem. É como que estar na porta, não essa porta física, mas a porta espiritual. É como se fosse um rito de passagem, o passar pela porta. Como foi para o povo de Israel o passar o Jordão, como foi para o povo de Israel o passar o Mar Vermelho, aquilo também para eles foi um rito de passagem. Quando passaram, eram outras pessoas, tinha uma outra fé, tinha uma outra vivência, tinha uma outra experiência com Deus. E tem pessoas na igreja que ainda não passaram pela porta, ou seja, não tiveram ainda um rito de passagem, não tiveram ainda uma experiência real com Deus. São pessoas que ainda estão sendo trazidas para a igreja, e por isso que quando enfraquecem ou qualquer motivo, some da igreja, não vê motivo real de estar aqui, porque nunca passaram a porta, sempre pararam na porta. Amém? Sempre pararam na porta. E diz aqui a palavra que ele vendo Pedro e João, ele estava vendo Pedro e João, a união daqueles homens era tão grande que era impossível olhar Pedro sem ver João, era impossível ver João sem olhar Pedro.
Da mesma forma, irmão, que as pessoas quando olham para esta igreja, elas têm que ver um grupo fechado, um grupo que concorda, e não um grupo fragmentado. Ele, olhando Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pediu que lhe dessem uma esmola. Eu pensando na inteligência espiritual de Pedro, aquilo para ele talvez tenha sido uma certa afronta. Pelo fato de Pedro, agora que havia feito a passagem pela porta chamada Jesus, entendia que riqueza verdadeira não era dinheiro, mas que a riqueza verdadeira era a presença de Deus, e que a presença de Deus havia pego aquele homem semi-analfabeto, e transformado a sua mente, transformado a sua visão de mundo. Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós, olha para nós, olha para nós. Imagina a cena, o homem sentado e falou: olha para nós. Foi para você? Olha aqui, ó, está olhando para nós aqui? E olhou para eles esperando receber alguma coisa, e disse: Pedro, eu não tenho nem ouro nem prata. Imaginou a cena? Olha para nós, olha para nós. Me dá alguma coisa aí, né? Você quer alguma coisa? Olha para nós aqui, ó. Olha o meu tênis aqui, ó. Olha minha calça desbotada. Olha minha camisa surrada. Olha a minha aparência. Eu tenho cara de quem tem dinheiro. Porque os grandes líderes, irmãos, da igreja não tinham dinheiro. Hoje você vê os grandes líderes da igreja no Brasil, estão na revista Forbes, que avalia as maiores fortunas do mundo. Pedro e João não tinham a aparência de quem tinha dinheiro. Eles não tinham a aparência de alguém que era cheio de posses. Olha para nós. Porque na cabeça deles, irmãos, o dinheiro não era mais a riqueza maior. Na cabeça deles, a riqueza maior era ter Jesus, que havia transformado a eles, que havia transformado a sua mente, que toda vez que ele orava, a sua mente era renovada. Havia uma injeção de inteligência espiritual na cabeça de Pedro, uma inteligência que não ia embora, mas que a cada dia dava para eles o real sentido da vida, o real conhecimento dele mesmo, do mundo e de Deus. E ele falou: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Em nome de Jesus, levanta e anda. Só que não aconteceu nada com aquele coxo. E está falando na Bíblia que ele foi lá e pegou ele, puxou e levantou. E quando ele faz isso, a perna dele endireita na hora. Na hora. Porque na cabeça de Pedro, irmãos, ele orou, não aconteceu, ele foi lá e puxou. Na cabeça de Pedro, ele não se impressionava com uma aparente derrota. Se fosse outro, tinha orado, não aconteceu nada, não aconteceu nada. Olha, irmão, Deus vai fazendo a obra aí durante esses dias, vai orando. Quantas vezes você orou, irmão, não aconteceu nada, e você ficou triste, e você ficou chateado, e você não quis nem aparecer mais na igreja.
Pedro não era assim, orou, não deu certo, eu vou lá puxar porque vai dar certo. Porque vai dar certo. Vai dar certo, irmão, na tua vida, acredita nisso. Acredita, irmão, mas não deu, mas vai dar certo, meu irmão, em nome de Jesus. Vai dar certo. Não desista. E Pedro e João não desistiram. Puxou ele, não, vem cá. Você está curado em nome de Jesus. E fala que a partir daí ele passa a porta e entra no templo, adorando, saltando e adorando a Deus. Amém, amados? A nossa hora